Olá, eu sou o pastor Milton, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana Conservadora de Curitiba, e quero compartilhar com você uma mensagem bíblica que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 3, dos versos 1 ao 5, onde está escrito: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bem, este importante texto bíblico do Evangelho de João retrata um dos encontros que Jesus teve com um homem, né? O Evangelho de João ele tem por objetivo relatar e demonstrar que Cristo é o Filho de Deus e dar testemunho do Senhor Jesus como sendo Filho de Deus, como sendo o Salvador do mundo, como sendo uma figura que Deus enviou para que todos os que viessem a Ele tivessem a salvação, tivessem a vida eterna, ou como nos termos que são usados aqui, nascesse de novo. Então nós nos deparamos aqui com um homem chamado Nicodemos. Este Nicodemos não era qualquer homem em meio ao seu povo. Nicodemos, como diz o texto bíblico, era membro de uma das principais organizações ou partidos religiosos da sua época, visto que todos os partidos tinham em comum a crença no Antigo Testamento, na palavra que foi escrita pelos profetas, por Moisés, enfim, era a religião judaica dividida em partidos, ou em grupos religiosos. Então Nicodemos era um desses líderes, e mais adiante no texto bíblico vai também ser afirmado que ele era um mestre em meio ao seu povo. Então, este homem ele era uma espécie de um teólogo, um profundo conhecedor da lei de Deus para o seu tempo, um dos principais religiosos e professores de religião da sua época. No entanto, ele vem ter com Jesus para dialogar com Jesus, afirmando que reconhece que Jesus é alguém que foi enviado de Deus, porque os sinais, as curas, os milagres, as libertações que o Senhor Jesus fazia, realizava, eles entendiam que só poderia ser feito por alguém que viesse de Deus. Então, esse líder procura uma conversa com Jesus, para investigar Jesus, para saber melhor quem Jesus era, até porque a maioria entre os religiosos da época não aceitavam, apesar das evidências bíblicas do Antigo Testamento, eles não aceitavam que Jesus Cristo fosse o Messias. E tampouco eles aceitavam que Jesus Cristo fosse o Filho de Deus, como hoje nós cremos que Jesus Cristo é. Então, eles não acreditavam no poder e na capacidade de Jesus para salvar o seu povo. E aí o Senhor Jesus, diante das afirmações dele, o interrompe com uma afirmação que nós fizemos leitura aqui no texto. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então nós nos deparamos aqui com o Mestre Jesus interrompendo a fala, interrompendo o reconhecimento de Nicodemos em relação à sua autoridade, em relação ao fato dele vir de Deus. E aí o Senhor Jesus diz que as pessoas precisam nascer de novo para ver o reino de Deus. E aí nós precisamos entender o conceito, tanto para a época quanto para os nossos dias, porque o mesmo princípio ou conceito espiritual se aplica para nós. Nós precisamos entender o que o Senhor Jesus quis dizer com o nascer de novo, que causou inclusive surpresa a Nicodemos, porque Nicodemos levanta um questionamento: como pode alguém nascer de novo?
Né? Pode um homem velho voltar ao ventre materno e nascer novamente? Ou seja, nota-se que Nicodemos, apesar de ser um mestre religioso, não entendeu o conceito espiritual expressado por Cristo aqui. Quando o Senhor Jesus fala a respeito de nascer de novo, e que é uma necessidade para que as pessoas se tornem filhos de Deus e se tornem membros do reino de Deus, o que o Senhor Jesus está dizendo é que é preciso que haja uma ação espiritual da parte de Deus, renovando o espírito desta pessoa, renovando a mente, renovando o coração. Numa oportunidade anterior em que nós estivemos falando a respeito da mensagem do Evangelho, nós falamos um pouquinho a respeito do pecado e do fato de que o homem, ele morreu. O homem, ele esteve morto por causa do pecado de Adão. E que esse pecado atingiu a humanidade toda e que o homem, ele é incapaz de aceitar a Deus, ele é incapaz de conhecer ou de entender espiritualmente a palavra de Deus, ele é incapaz de nascer de novo sem que Deus opere uma obra na vida dele, sem que, como o texto bíblico afirma aqui, e Jesus vai responder à pergunta de Nicodemos, como pode um homem nascer de novo? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós vemos o Senhor Jesus dizendo aqui, para que alguém entre no reino, para que alguém se torne uma nova criatura, para que alguém possa ser salvo para a vida eterna, esta pessoa precisa nascer de novo. Nós podemos comparar o conceito de novo nascimento com o conceito de salvação, com o conceito de encaminhamento para a vida eterna, porque é disso que trata o novo nascimento. Aqueles que não faziam parte do reino de Deus, e aqui nós precisamos entender o conceito de reino de Deus também, que o Senhor Jesus diz que é preciso nascer para ver o reino de Deus. Então, esse reino do qual Jesus Cristo está falando aqui é um reino de características espirituais. A maneira como o Senhor Jesus veio para implantá-lo não foi como implantando um reino político. O reino de Deus ao qual Jesus se refere aqui não é um reino como um governo humano de um país que tem limites geográficos, mas um reino num sentido espiritual, em que todos aqueles que são tornados filhos de Deus, em que todos aqueles que nascem de novo começam a fazer parte deste reino. Então esse é o entendimento que nós precisamos ter do reino. Este reino vai ser sempre espiritual? Não, a palavra de Deus ela diz que aqueles que nascerem nesse reino e que morrerem nesta vida, em primeiro lugar estarão indo para os céus de maneira espiritual. O seu espírito vai para os céus. Mas um dia o Senhor Jesus Cristo vai retornar e vai ressuscitar todos aqueles que morreram crendo nele e vai transformar aqueles que crendo nele ainda estiverem vivos e vai inaugurar o reino de Deus, que aí será um reino de características visíveis. Todos aqueles que pertencerem ao Senhor vão fazer parte deste reino. Todos aqueles que não pertencerem a Deus, que não forem convertidos a Cristo, que não se arrependerem dos seus pecados, serão varridos, extirpados deste reino e serão lançados no inferno. É uma palavra dura, mas é uma palavra que retrata a realidade das Escrituras. Aqueles que pertencem ao Senhor farão parte do seu reino. Aqueles que não pertencem ao Senhor serão banidos do reino, porque a Bíblia diz que este novo reino não existirá neste novo reino pecado. Por isso as pessoas precisam nascer de novo. E como se nasce de novo? Em primeiro lugar, Cristo diz aqui que é uma obra do Espírito Santo. Ou seja, as pessoas que têm acesso a Jesus Cristo, mediante a revelação da sua palavra, mediante a Bíblia Sagrada, mediante o contato com Jesus, nesta época aqui em que Jesus falava com Nicodemos, porque Jesus era a própria manifestação da palavra de Deus. Ele veio, sendo Deus, se fez homem, viveu nesta terra, cumpriu a palavra de Deus e morreu no lugar de todos aqueles que pertencem a Deus, para que, crendo em Jesus e recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador,
as pessoas possam ter a vida eterna, porque ele pagou o preço pelo pecado que nós não podíamos pagar. Nessa crença, nós começamos a fazer parte do reino dos céus ou do reino de Deus, nós nascemos de novo, nós nos tornamos novas criaturas e nós passamos a usufruir da presença de Deus nas nossas vidas, da presença desse Espírito que veio fazer com que nós nascêssemos de novo, ele vem agora habitar a vida do cristão. O cristão agora, aquele que foi transformado, porque o novo nascimento é uma transformação de caráter espiritual. Aquele homem que não tinha condições de entender a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Aquele homem que sentia prazer no pecado, que é desobediência e inimizade contra Deus. Que é o ato de fazer aquilo que Deus desaprova. Quando nós falamos de pecado, é o quê? É desobediência à vontade de Deus. Quem pratica o pecado? Aqueles que estão afastados de Deus vivem na prática do pecado e se satisfazem com o pecado, com aquilo que Deus proíbe na sua palavra. Aqueles que são nascidos de novo, que são convertidos, esses passam a ter prazer na palavra de Deus, alegria em ter comunhão com Deus, passam a ter uma paz duradoura no seu coração, passam a ter uma nova vida, passam a ter valores espirituais que eles não tinham antes, passam a entender o sentido da vida, porque a Bíblia nos mostra que o homem foi feito para ter comunhão com Deus. E quando o homem não tem comunhão com Deus, ele nunca está satisfeito. Existe um vazio existencial no coração do ser humano que só pode ser preenchido por Deus. E só quem pode ter este preenchimento são aqueles que nascem de novo do Espírito Santo de Deus. Se você é uma pessoa que é nascida de novo, você que está me ouvindo nesse momento, você sabe do que eu estou falando. Você já experimentou desta paz. Você já experimentou da alegria do Senhor. Você já experimentou da satisfação do fato de Deus habitar o seu coração, porque é isso que satisfaz o homem plenamente. Nada neste mundo, nada nesta vida, nada nesta terra pode satisfazer o homem. Os homens mais poderosos, os homens mais ricos, os homens mais bem-sucedidos do ponto de vista humano, eles muitas vezes têm um vazio existencial no seu coração que são incapazes de preencher com as suas fortunas, com as suas realizações, com as suas conquistas. Por isso, se você está me ouvindo neste momento e você ainda não nasceu de novo, você ainda não recebeu a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, você ainda não foi transformado no seu coração, eu quero dizer para você que você precisa nascer de novo, para adquirir os valores do reino de Deus, para adquirir essa satisfação que só Cristo pode dar, para adquirir esta paz que só Deus traz para os nossos corações. Em tempos de pandemia, em tempos onde nós estamos vendo amigos, familiares, conhecidos falecendo, diante desta enfermidade que ainda não está solucionada, que ainda não está controlada, diante das dificuldades da vida, das dificuldades financeiras, dos problemas existenciais, das angústias. Diante de todas essas situações, eu quero dizer para você que Jesus Cristo, por meio da sua palavra, por meio deste nascimento que só Ele pode conceder através do seu Espírito Santo, Ele tem uma paz, uma transformação e um consolo para trazer para a sua vida. Que os filhos de Deus gozam deste consolo. Aqueles que são nascidos de novo. Você já nasceu de novo? Que Deus abençoe a sua vida.